Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Offshore. Hoje a nossa convidada, ela já esteve aqui com a gente uma vez, falando um pouco sobre a transição e a carreira dela. O podcast foi tão bom que a gente marcou um segundo episódio, que é a gravação de hoje. Só que hoje a gente vai focar muito na parte de cultura, a gente vai falar sobre adaptações. Ela já trabalhou no Brasil, Estados Unidos, tá no Canadá, então tem muita coisa voltada para a parte cultural. Hoje a nossa convidada é a Gabriela Cortez. Seja muito bem-vinda, Gabriela, tá a segunda vez aqui com a gente. Se você ainda não assistiu o primeiro episódio, a gente contou toda a história da Gabriela, tá no YouTube aqui da escola, então volta lá para você assistir, se você ainda não assistiu. E também já curta e compartilha esse episódio com todo mundo. A Gabi, hoje ela é Director of Security Research e Advisor na ID Wealth Management, que é uma gestora, né? Ela é uma instituição financeira voltada toda nessa parte de Wealth Manager, só que lá em Montreal, que é a minha cidade favorita, a minha cidade número um. Gabi, muito bem-vinda novamente aqui na escola. Para quem ainda não assistiu o outro episódio, queria que você se apresentasse rapidinho, quem que é a Gabi e trazendo o que que a Gabi faz hoje. E voltem lá, pessoal, no episódio anterior para vocês reverem ali que foi excelente também. E aí, tudo bem? Imagina, é um prazer estar aqui de novo com vocês, poder compartilhar um pouco da experiência. Algumas coisas mudaram, né, desde a nossa última Aham. conversa, então tem algumas novidades também, né, e mais informações, né, mas como eu falei, né, é um prazer poder compartilhar um pouco, dividir um pouco da minha experiência. Nem tudo são flores, né, mas a gente vai caminhando, aprendendo e colhendo os frutos, nem que seja lá na frente, né? Então, acho que isso é que é o importante. Legal, legal, Gabi. Gabi, vamos começar então, falando um pouco sobre desafios de transição multiculturais. Você já atuou aqui no Brasil, trabalhou numa empresa americana, hoje está atuando 100% no Canadá, e eu queria que a gente começasse esse bate-papo, você trazendo um pouquinho sobre esse desafio. Então, o pessoal que está assistindo hoje, hoje o bate-papo é 100% focado nessa parte internacional, desafio de cultura. Então, eu queria que você já começasse trazendo quais são esses desafios em questão de transição, porque o brasileiro, a gente está acostumado aqui, muito calor, a gente é um povo muito calorento, a gente é engraçado, a gente brinca com todo mundo. Quando a gente vai para os Estados Unidos, a galera é mais séria. O Canadá acho que é um meio termo, mas a galera também é um pouco mais séria lá. Quais são esses desafios de transição, trazendo para o profissional do mercado financeiro? O que que você sentiu de desafio saindo do Brasil, indo para os Estados Unidos? E aí depois eu queria que você comentasse um pouco quais foram esses desafios de trabalhar numa empresa sediada nos Estados Unidos para uma empresa sediada no Canadá. O que que muda um pouquinho, ou o que que mudou nessas transições? Então, vamos lá, vamos lá. É uma ótima pergunta, né? Então, assim, só recapitulando um pouquinho, eu trabalhei, né, no Banco do Brasil, que era uma empresa, né, bastante, uma das empresas mais antigas, né, do Brasil, então, bastante conservadora também, bastante consolidada. Depois, para quem não sabe, eu fui para o Inter, né, uma fintech, um banco digital, né, então, tudo bastante, muito diferente, bem mais descolado, né, enfim. Aí depois fui para o escritório em Miami do Inter, então ali, né, uma mistura cultural entre brasileiros, mas também americanos, então mais voltada ali para o mercado americano. E agora, recentemente, eu estou, né, na IG Wealth Management, é uma empresa, né, de gestão de fortunas, responsável pela parte de análise de securities, ou seja, né, de ações, bonds, private equity, né, todos os tipos de produtos de investimentos que possam, né, que estejam aí no mercado e que os clientes, né, precisem de alguma informação antes de tomar a decisão de se investir. É, e é interessante, né, que quando você, uma das coisas, às vezes a gente não leva tanto em consideração assim a diferença cultural, né? Por mais que a gente esteja falando, né, de aqui países, né, ocidentais, onde
né, a raiz em si, ela é muito parecida, como, né, por exemplo, a diferença, né, para um país oriental ou, né, qualquer outra região ali seria muito maior, mas mesmo assim existem as diferenças, né, e que aí você precisa se adaptar, né? Então nós somos mesmo, né, um povo muito mais brincalhão, né? O Brasil, o país do meme e tal. E aí às vezes a gente chega, né? Como eu, por exemplo, né? Você chega ali com aquele, né? Um estilo mais brincalhão e tal. E aí eu comecei a perceber que algumas vezes, assim, a ironia, né, ou o sarcasmo e tal, não é tão espalhado assim como é no Brasil, por exemplo, né? Só para vocês terem uma ideia, né? Teve um acontecimento, né? Enfim, aconteceu um negócio, eu falei assim, nossa, o estagiário deve ter apertado o botão errado lá, né? Piada, né? Normal, todo mundo. Aí eles, não, o estagiário jamais faria isso. Aí eu, não, eu sei, é só uma brincadeira, né? Aí eles, não, mas nem de brincadeira, não teria como isso acontecer. Aí eu, não, tudo bem, entendi, não tem como. Então, é esse tipo de coisa, né? Aham. Você tem que se adaptar, né, a esse novo modelo, né? Entender que é diferente. É claro que você não vai mudar, né, quem você é, não, mas você adapta, né? Você precisa tomar um pouco mais de cuidado com a tua comunicação, né? Se ela está sendo clara o suficiente, se a mensagem que você está passando, né, ela está sendo recebida da maneira devida, né? Então, esses pontos também são interessantes. Agora, como o Canadá é um país muito cosmopolita, que recebe muitas pessoas de fora, eles também estão acostumados, né? Então, eles têm, vamos dizer assim, né? Eu vejo assim, uma paciência também maior para tentar se comunicar, para tentar entender, né, o interlocutor. Então, isso também é muito interessante. Uma outra, né, diferença que eu vi muito grande do Brasil, principalmente ali, né, Faria Lima, enfim, e Estados Unidos, é o life balance. Aqui no Canadá, é, é, para eles é algo extremamente importante, né? Você equilibrar a sua vida profissional e a sua vida pessoal. Isso é extremamente importante. Então, todo mundo trabalha muito, né? Enquanto você está no escritório, não tem tempo de cafezinho, então, é 100% do seu tempo focado no computador, fazendo o que precisa fazer, ou, né, focado no core ali da tua atividade. Mas, quando dá 5 da tarde, não tem mais ninguém no escritório, né? Você tem que estar lá já fazendo a sua vida pessoal, o que seja lá o que você faz na sua vida pessoal. Que aqui também tem outra coisa, viu? Ninguém se mexe na vida do outro, né? Isso também tem diferença, viu? Muda Que você faz bastante. na sua vida pessoal é problema teu. Mas tem um pouco dessa diferença também, né? De preocupação, né? Com esse equilíbrio, né? Entre né, o teu trabalho. Então, enquanto você está no teu local de trabalho, você vai fazer, né? Não vai perder tempo com outras coisas que não são relacionadas ao trabalho, mas também, né? Acabou e é assim, né? Essa é uma diferença grande também que eu observei aqui. A gente estava conversando ali nos bastidores antes de começar a questão do idioma também. A gente fala, pô, eu tenho que aprender inglês. E apesar do inglês ser um idioma universal, não é tão assim o mesmo inglês de uns Estados Unidos para um Canadá, para uma Inglaterra, né? Muda muita coisa. Como que é esse desafio? E ainda o Canadá, na região ali que você tá, tem o desafio do segundo idioma, que é o francês. Então você tá andando na rua, tem que você tem que conversar o inglês, que o inglês canadense muda muito do inglês americano. E você ainda tem. É diferente em Miami. Em Miami, você tá conversando lá, você escuta alguém falando espanhol, é parecido com o português. Você pega uma outra coisinha, você enrola um portunhol. Quando eu tive no Canadá, em Montreal também, o francês não é um portunhol que você se enrola. Então você tá falando com três idiomas diferentes. Tem o inglês americano, que você estava habituado até recentemente. Aí você foca 100% no Canadá. Tem o inglês canadense e ainda tem o outro idioma, que é o francês. Como que é essa mistura de idiomas no dia a dia? Essa parte também foi uma das partes que eu acabei subestimando um pouco, né? Porque, assim,
Quando a gente está no mercado financeiro, a gente acaba usando bastante o inglês, né? Então, o inglês não é um idioma que eu não usava, né? Eu já uso há muito tempo, né? Tanto para leitura, para falar, para reuniões, enfim. Então, você acaba estando acostumado, né, com a língua, mas, como você falou, existe sim uma diferença. E aqui, especificamente no Canadá e na empresa onde eu estou, é uma empresa em nível nacional. Então, é uma empresa bilíngue, né? Porque o Canadá existe ali o Quebec, a parte francesa. Então, tudo é inglês e francês. Então, se eu for fazer um relatório, é inglês e francês. Se eu for preparar uma tese de investimentos, um research, é inglês e francês. Se eu for fazer um vídeo para explicar, é inglês e francês. Enfim. E ao mesmo tempo, né? Você está na hora do almoço conversando, como todo mundo é bilíngue, isso é uma coisa interessante também. A linguagem transita. Então, eles perguntam em inglês, no meio da sentença, eles já mudam para o francês, a resposta vem em francês com algumas palavras em inglês. Então, é uma língua misturada. E isso, né, a gente, poxa, não, eu sei falar o idioma tal, mas no fim do dia, a estafa mental é muito grande. É muito maior, porque você tem a estafa mental de já estar se adaptando a uma cultura diferente, né? É, que é uma cultura nova, então como que eu vou, como eu mencionei, né? Como é que eu vou me comunicar adequadamente e tal. Você tem o esforço, né, de estar, no meu caso, criando uma nova área. Então, você está numa nova empresa, você está conhecendo a empresa, conhecendo seus colegas de trabalho, entendendo o core, né, do teu trabalho ali, né, da tua função, da tua área, do teu departamento. E, ao mesmo tempo, você está pensando ali, né, matutando como que você vai desenvolver aquela resposta num outro idioma, né? Então, isso também é um ponto, né? Que às vezes a gente fala, não, eu sei falar inglês, mas no fim do dia você acaba. Eu fico muito mais cansado do que o Uhum. normal. Depois a gente adapta, é claro, né? Mas como faz 2 meses, então isso também gera um cansaço. E aproveitando que a gente está falando, né, de idioma também, acho que esse é um ponto importante também da gente ressaltar. A importância de se falar um outro idioma. Né? Eu vim para cá, eu já falava o inglês, e aí eu decidi que eu ia aprender o francês também. Então, vim estudando francês e tal. E o fato de ter aprendido o francês me abriu portas também. Uhum. Por quê? Porque expande a tua comunicação. Né? Então, eu acho que isso é muito importante de reforçar também, né? Que você tem que estar sempre expandindo seu conhecimento, né? Da área que você está atuando, por meio de certificações e tudo mais, mas também, né, como que você faz para você conseguir se comunicar? Sem né, outros idiomas, você limita muito a sua via de comunicação. Né? Então, acho que esse é um ponto importante que também ajuda a abrir portas, tá? Gabi, quando a gente olha, por exemplo, para o mercado financeiro dos Estados Unidos, a gente traz para o aluno que algumas regiões é obrigatório você ter um bom domínio sobre o inglês mais avançado, porque você vai lidar com americano ou com outros estrangeiros que o idioma falado ali é o inglês. Só que algumas regiões, por exemplo, a Flórida, talvez o espanhol acaba sendo uma atrativa, até mesmo o português. Para a realidade de vocês que vivem no Canadá e trabalham no mercado financeiro, tem essas diferenças. Para quem é brasileiro, tem regiões que talvez a pessoa consegue usar a vantagem do idioma português para atender brasileiros, ou ainda é muito concentrado, Henrique, para quem quer trabalhar no mercado financeiro aqui, é inglês mesmo, ou de segundo idioma diferencial seria o francês por conta dessa parte de colonização francesa aqui na região. Tem essas oportunidades para o brasileiro usar ter essa vantagem ou não? A régua é inglês mesmo, já tem que vir para cá. Se você Eu acho vai ter. é pouco. O português é É. pouco, é o principal, dependendo de onde você está, né? Se a gente está na Hum, região do Quebec, francês é importante, mas a, hum, a língua, né, mais utilizada é o inglês mesmo. No mercado financeiro, com certeza, né? Porque o centro financeiro é Toronto, né? Ali, né? A Bay Street. Vancouver também é uma parte importante e Montreal, né?
Só que Montreal é o French English, né, que eles falam. Então, que é essa linguagem que eu falei, né, para vocês. A pessoa está falando inglês e francês tudo ao mesmo tempo. Eles misturam tudo na mesma frase. Então, aqui, a diferença, né, as línguas principais seriam realmente inglês e francês. É claro que o fato de você falar outras línguas, né, falar português, falar o espanhol, te ajuda, né, principalmente se você, por exemplo, quiser fazer uma carreira como um advisor, como um conselheiro, né, porque você vai ter diferentes tipos de clientes e cada vez mais imigrantes, né, vêm para o Canadá, estão fazendo sua vida aqui, vão também investir aqui, querem entender um pouco mais, enfim, muita gente do setor de tecnologia, né, de outros setores, setor de aviação também aqui é muito forte, traz muito brasileiro, né, engenharia aeronáutica, enfim. Então, né, se você for se especializar para ser um advisor, né, trabalhando para aqui falar mais no caso, mais de 2 idiomas é um plus, sim, né? Mas o inglês e o francês, aqui na região do Quebec, sim, precisa. A Ah, maioria das vagas é bilíngue. legal. E eu tenho uma dúvida agora mais particular, curiosidade que veio surgindo agora. Por exemplo, trabalhar no mercado financeiro nos Estados Unidos já não tem tanta informação no mercado, mas acaba tendo mais do que para o Canadá, por exemplo. Então, a gente pesquisar certificações canadense, quais são os cargos para quem quer fazer, transição, acaba tendo menos informação do que nos Estados Unidos, que já é difícil. E aí a gente pesquisa no Google, vê uma coisa, mas é legal saber de quem vivencia isso no dia a dia. Como que você vê o crescimento do mercado financeiro aí no Canadá? Não só para brasileiro, mas o mercado financeiro aí como um todo. Por exemplo, os Estados Unidos, quando a gente fala para profissional, é uma das áreas que mais tem falta de profissionais qualificados ali, junto com tecnologia, medicina, engenharia, a parte de construção civil. Como que você vê isso para o mercado financeiro para o Canadá, mas não só para o brasileiro, de uma forma geral? Tá entre top áreas com maior demanda por profissionais, e até de regiões. Estados Unidos, por exemplo, a gente olha muito Nova York, Miami, são as principais. Hoje, Uhum. você citou Toronto, por exemplo, que é o principal centro financeiro. Quais hoje são as regiões que quem está buscando essa transição pode olhar com bons olhos aí, que você fala, olha, para quem quer atuar no mercado financeiro, esses são os principais pontos aqui no Canadá. O mercado financeiro aqui, ele é muito linkado ao mercado norte-americano em termos de produtos de investimentos, por conta, né, da relação, né, histórica Estados Unidos-Canadá, né? Então, é muito fácil, né, você investir na tua carteira de investimentos, né, na sua conta ali, você pode ter ações dos Estados Unidos e canadense ali meio que no mesmo lugar, assim, claro, dependendo, né, da tecnologia de cada um do provedor, do banco, enfim, mas é meio que interligado, tá? Então, quando você fala por exemplo, eu aqui estou falando, né, de análise de ações, eu estou analisando o mercado canadense e o americano, né? Porque a pessoa que vai comprar ações, ela olha tudo como uma coisa só, né? O Canadá não tem grandes farmacêuticas, mas eu invisto nas farmacêuticas americanas, por exemplo, né? Então é meio que interligado, é meio que uma coisa só, né? É um mercado que está se desenvolvendo, né, em termos até do investir, né, mais ativamente, não passivamente, né? Por exemplo, aqui tem uma diferença interessante que para mim pegou um pouco de surpresa, né? Um advisor, né, ou conselheiro, né, como eles falam no Quebec, ele, ele é um planejador financeiro, ele cuida de toda a parte, né, de eficiência ah, de taxas, né, eficiência de impostos, ele cuida da parte de sucessão, ele cuida, né, enfim, de toda essa parte, né, de planejamento mesmo financeiro para aposentadoria e tudo mais, mas não necessariamente ele é um especialista em investimentos. Então, a parte de investimentos, normalmente ela é terceirizada, né? Ela é feita por um outro grupo, né? E aqui agora vai mudar, porque agora, né, virou uma coisa só, mas até este ano,
existiam dois órgãos, né? Um para os advisors que eram licenciados para investimentos apenas usando fundos de investimentos e uma outra organização, uma outra associação que era para os advisors que podem utilizar qualquer tipo de produto de investimentos, não só fundos, né? Mas também ações, private equity, ETFs, tá, enfim. Agora está convergindo, mas a maioria, né, dos advisors aqui são de mutual funds. Então, eles só montam carteiras dos clientes de investimentos via fundos de investimentos. Não tem ações, não tem outros tipos de produtos, né? Então, isso está mudando também. O mercado está bastante aquecido, né? A gente tem visto crescer muito. E aí são alguns pontos aqui que é interessante também. Imigração, né? Porque o Canadá tem uma imigração uma imigração forte de cérebros, né? Então tem muita gente qualificada que migra para o Canadá. Então, quando chega aqui, a pessoa ou ela já vem com um bom emprego, né? E ela está montando a vida dela aqui, então ela vai investir, ela vai fazer planejamento financeiro, ela vai, né? Ela quer crescer o patrimônio. Então isso tem também contribuído, aí, principalmente no Toronto, mas também muito no Quebec. Quebec tem crescido muito, né? Nesse aspecto. Um outro ponto também o Canadá é um país também bastante empreendedor, né? Então você tem muitas pequenas empresas. E aí agora você está vendo, a gente está vendo uma onda de pequenos empresários que estão aposentando. Então estão vendendo as suas empresas para, né? Não, agora eu não quero mais, tal. Então são pequenas e médias empresas. Então a gente tem também uma leva, né? Dessas de fundos, por exemplo, né? Private equity que trabalham nessa parte de pequenas empresas de M&A, né? Enfim, boutiques de M&A também tem bastante. Então a gente vê, né, bastante desse movimento, né, do mercado financeiro, essa mudança, né, está exigindo um pouco mais e está abrindo essa oportunidade para quem é especializado em investimentos, porque até então era só planejamento financeiro. Ah, não tem problema, eu posso receber aqui a savings account, um pouquinho de tesouro, né, ali do governo canadense. Agora não. Agora a galera quer mais, né? Pô, eu quero mais, né? Quero receber mais. O que você pode fazer por mim? Então a gente tem visto essa mudança na indústria, né? E aí quem tem essa expertise tá se dando bem, né? Tá conseguindo se movimentar bem na carreira. Legal, legal. Você trouxe um ponto ali, você comentou dos produtos americanos versus os produtos canadenses. Eu já recebi uma pergunta, por exemplo, Henrique, eu estudando para o mercado global, com ênfase nos Estados Unidos, aí me aprofundando mais sobre cenário, produtos lá, e aí me perguntaram se ela conseguiria utilizar toda essa bagagem de aprendizado que ela está focando no mercado financeiro americano em outras regiões. E aí você fez essa transição, onde você atuava numa instituição que tinha esse braço forte de gestão lá, e hoje você está numa instituição 100% focada no Canadá. Muita coisa você consegue trazer em questão de entendimento de mercado, de produto, muda muito da dinâmica de você ser um advisor ou atuar na parte de portfólio do mercado americano para o mercado canadense, é mais parte de legislação de leis que tem algumas regrinhas que muda, a parte de produtos é bem parecidos, até em questão do o consumo. Hoje você atende muito canadense, tem muita operação que culturalmente até o modo de investir do canadense é um pouco diferente do modo da americana, apesar de ser cultura Bem menos agressivo, é bem. bem mais tranquilo. O que É uma muda, nação mais tranquila, né? o que que muda assim? Dá para pessoa, por exemplo, vou focar no mercado americano, mas se eu aplicar para uma vaga no Canadá eu consigo ou não? Se você Não, com como que, certeza. como que é Não, essas com aplicações certeza. assim? Primeiro porque o mercado é muito interligado, né? Como eu falei, tanto, né, Estados Unidos e Canadá, o mercado financeiro, né, os investimentos, eles são muito ligados, né? Segundo, que, por exemplo, né, vamos falar de ações. Se eu consigo entender como que funciona o mercado de ações, como funciona uma avaliação de uma empresa, o que eu tenho que olhar, vai ser igual em qualquer lugar do mundo que eu tiver. Uhum. Fundos de REITs, né, Real Estate.
A maneira como eles funcionam, os fundos imobiliários no Brasil, os REITs nos Estados Unidos, os REITs no Canadá, é praticamente a mesma coisa. Vai mudar um pouco em termos de regulamentação? Vai. A tributação, aí a parte de tributação é bem diferente, né? Então, só que aí você tem ali, aí você precisa fazer especialização, né, nesses conhecimentos, tal, que aí não é a minha área, né? Uhum. Tributação, enfim. Mas, né, muda um pouco. Mas em termos de produtos de investimentos, é muito parecido, né? Acaba sendo muito similar praticamente no mundo todo, né? Então você vai ter lá as contas de, né, as contas de investimento, você vai ter os fundos de private equity, você vai ter os fundos imobiliários, os REITs, você vai ter as ações, você vai ter os fundos ativos, né, focado em, sei lá, XYZ, você vai ter fundo passivo, você vai ter ETF, isso é bem similar em termos de montar, né, uma carteira. E a teoria ela acaba sendo a mesma, né? O CFP Uhum. ele é o CFP em todos os lugares, o CFA é o CFA em todos os lugares. E quando você vai pegar, por exemplo, mesmo que você vá para uma certificação mais específica do Canadá, né, a CSC que eles chamam aqui, é, ela é muito similar ao CPA 20, mas falando do mercado é, canadense, né? Que acaba sendo similar ao Series 7 lá nos Estados Unidos, só que lá focado no mercado norte-americano. Regulamentação, órgãos, ao invés de falar do Bacen, vai falar do Fed, aqui vai falar do Banco Central Canadense e tal. Então, mas no fim das contas você consegue fazer muita associação. Ah, tá, isso aqui é a FINRA daqui e tal. Então, você consegue aproveitar muito do conhecimento, né? Não se perde. Legal, legal. E você citou essa parte de certificação. Como que é essa questão aí? Tem certificações que o brasileiro consegue tirar estando aqui? Tem certificações que precisa ter o sponsor igual nos Estados Unidos? Como que é essa parte para certificações do mercado financeiro? Eu sei, eu não tenho todas, tá? Então eu consigo falar assim da área, né, de quem está passando pela parte de analistas, né? Equity research, essas coisas. Você não precisa de uma certificação específica para atuar, tá? Você tem que ter, né, algumas né, o bachelor degree, essas coisas, mas você não precisa da certificação específica. Mas, se você for falar com o cliente diretamente para falar para ele comprar ou vender, tal, aí você precisa ser licensed, né? Você tem que ser licenciado pelo órgão XYZ, que é diferente de ter uma certificação, tá? A licença é diferente da certificação. A licença ela é via uma empresa. Então você está licenciado em nome dessa empresa para atender clientes. A certificação, ou então você, né, é um autônomo com essa licença, tal, assim, enfim. A certificação, tipo, né, o CPA 20, o Series 7 e tal, você não precisa de sponsor. Você pode ir lá no site da Canadian Securities lá e escolher o tipo de certificação que você quer ter. Tem diferentes certificações, e aí você direciona para aquilo que você está voltando à tua carreira, né? E aí você vai, são vários steps, é, até que você consiga o máximo, né? Você vai tirando cada uma das certificações até que você consiga a insígnia. Uhum, Mais ou menos como o CFP, certo? uhum, Que você tira um módulo até que você possa ser um CFP mesmo, né? A uhum. mesma coisa. Então, você tem alguns steps que você vai seguindo até que você tenha o selo lá. Legal, legal. E nesse âmbito de trabalho, aí vem as dúvidas, curiosidades. Quando a gente fala, por exemplo, Brasil versus Estados Unidos, em questão de performance, muda muito a parte de entrevista, dinâmica, processo seletivo. Aqui no Brasil, olha muito a experiência em questão quantitativa. O Henrique trabalhou mais de 10 anos, o Henrique trabalhou mais de 20 anos. Quando a gente conversa com o pessoal que cuida dessa parte de contratação lá nos Estados Unidos, eles não olham tanto esse quantitativo, mas eles olham muito os marcos da pessoa. Dentro desse período, o que que ela conquistou, quais foram os destaques, olha muito o resultado. É um país que eles olham mais a performance. Do que só o tempo de casa, e eles olham muito a história, né? Quem que é a pessoa, eles gostam de ouvir quem que
tá participando. Como que é isso no Canadá? O que que geralmente vocês acabam olhando? Muda muito a dinâmica de processo seletivo daqui do Brasil? Como que é essa questão de currículo, LinkedIn, vagas? Como que geralmente as instituições aí, o que que elas olham? Ó, quais são os caminhos de contratação? Aqui é um mix, tá? Então também conta muito anos de experiência, né? Quanto tempo você está no mercado, né? Onde você trabalhou também, né? Toda a sua história em termos de empresas, o quanto você experimentou, então isso também faz diferença. Mas uma coisa que eu achei interessante, eu não sei se são todas, né? Porque como o meu processo acabou sendo tudo muito rápido, né? Enfim, mas a parte técnica, se tá ali no seu CV, eles já partem do pressuposto de que você saiba. Você não teria por que você colocar um negócio ali que não é verdade. Então, isso é um pouco diferente do que a gente sabe. No Brasil é diferente, um pouco diferente isso Você daí. coloca lá que sou expert na Depois você vai no Copilot. internacional. Aí você pergunta uma pergunta X, a pessoa esconde debaixo da mesa. Aqui eles, então assim, a parte técnica eles já partem do pressuposto que você sabe, né? Então não vai ser, né? Eles vão acabar batendo nessa tecla. Mas eles vão ser muito mais check os pontos que estão ali na descrição da descrição da oferta, da posição, se você checa os pontos que estão ali. Então, eu preciso de uma pessoa, por exemplo, eu estou fazendo um processo agora. Então, eu preciso de uma pessoa analítica, mas também né, com comunicação, que tenha né, um pouco de experiência é, é, com programação e tal. Aí ela faz né, ela faz uma entrevista comigo para eu explicar tudo que essa pessoa vai fazer, quais são os pontos que eu acho que são importantes. E aí, quando ela for fazer a entrevista, ela vai querer ticar todos esses pontos que ela, né, que eu coloquei que eram importantes. Então, isso é um pouco diferente também, assim, em termos. Tem uma nuance ali de diferença, sabe? É bem no check, 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 check. É diferente, é diferente. Mas valoriza muito certificação, muito certificação. É, muito, né, o que você tem de conhecimento, isso também é bem valorizado, bem valorizado. E uma dica para quem quer começar a trabalhar no mercado financeiro canadense, assim. Vamos pegar uma pessoa que está aqui no Brasil, o que que você aconselharia ela já olhar? Não vale idioma francês e o inglês. Não vale, isso aí é obrigatório. Mas o que que você E a licença para trabalhar, né? O visto para trabalhar. isso é obrigatório. Você tem um visto que te permite trabalhar e ter um É. inglês bem avançado e um francês para ser um diferencial ali. Não vale esses três. O que que você traria para a pessoa começar a olhar, começar a buscar esse tipo de isso que ela precisa desenvolver ali. Certificações. Aqui vale muito você ter certificações. Eu fiquei até assim, é impressionante, porque quando chega alguém novo, eles colocam o nome, falam de onde a pessoa veio, aí eles listam as certificações que a pessoa tem, e aí depois eles vão falar, né, onde que ela já atuou, enfim, por onde ela passou, tal. Então, é impressionante. Certificação aqui tem um peso bem grande, é legal, assim, né, de ver. Então, essa parte. E assim, e não necessariamente só certificação canadense. Não é. Tanto que eu não tinha nenhuma certificação canadense, né? Mas eu tinha certificações Brasil, as certificações dos Estados Unidos, né? Então, essa certificação, as letrinhas, né? Aquele monte de letrinha, Uhum, para eles aqui conta muito, né? Nos Estados Unidos conta menos, viu? Assim, em termos de como você falou, é mais o que você já conquistou, né? uhum, É claro que a certificação ela te dá o check, né? O uhum. check. Não, se você tem, você estudou, o conhecimento está aí, né?
mas conta muito a tua experiência, o que você já entregou, a tua performance tal, né, nos Estados Unidos. Aqui eles dão muito valor às letrinhas, às certificações. Porque, como eu falei, eles partem do pressuposto de que se você tirou a certificação, aquele conhecimento você tem. Uhum. Então, tá ali com você, entendeu? Legal, legal, Gabi. A É gente bem está legal. para indo aproximadamente quase uma hora aí de bate-papo. Queria que você falasse um pouquinho sobre a ID, sobre a operação de vocês. Você já citou um pouquinho ali. Para quem está tendo esse primeiro contato, eu queria que você trouxesse um pouco mais sobre quem que é a ID, quais são as frentes. Vi ali que tem parcerias ali com várias instituições. Quem é Isso. do mercado financeiro aqui consegue ter algum acesso com vocês em questão de parceria institucional para B2B, por exemplo? Fala um pouquinho do momento de vocês. Você citou que também está com algumas posições. Quem que está aí É, no Canadá para participar? De home office pode? vamos lá. A IG ela né, como eu falei, é uma gestora de patrimônios, de fortunas, né, especializada nisso. Então, como funciona? Ela tem uma operação é, de plataforma, né, estrutura de investimentos para os advisors. Então, os nossos clientes diretos são os advisors que se filiam, né, à IG. E aí eles vêm com esse book, né, de clientes e usam toda a estrutura da IG para fornecer esse suporte, né, de investimentos para os seus clientes, né? Então, eu tenho um cliente aqui que ele é um pouco mais arrojado, ele está procurando alguma solução de investimentos nos Estados Unidos que tem a ver com isso. Aí ele entra em contato aqui, o time aqui faz essa, né, mostra todas as soluções que tem ali na prateleira, né, muita coisa, né, managed accounts, muitos fundos, e sim, né, tem muitas parcerias com grandes gestoras, né, porque nós temos Mackenzie, né? Inclusive com outros também, BlackRock, JP Morgan, né? Então, por quê? Porque o importante é o que a gente tem na prateleira para que o advisor, quando ele vem com o cliente, as diferentes necessidades possam ser atendidas com os diferentes, né, produtos, né, de investimentos que existem aqui na prateleira. É uma empresa que já vai completar 100 anos, né? É uma empresa que está passando por uma transformação. Então, ou seja, essa transformação que eu comentei da indústria, né, que até então era uma indústria mais focada em planejamento financeiro, em planejamento sucessório, na parte de taxas, nem tanto de investimentos, ela está mudando e a IG está liderando este movimento, né? De tá indo forte, né? Nessa parte de como que você entrega mais valor no investir, no processo de investir. Né? Então, tem alguns anos que eles estão fazendo essa movimentação. A minha chegada aqui, né, também faz parte dessa transformação da empresa, porque até então não existia essa parte de investimentos em ações diretamente, comprando a carteira de ações ali, né, e outros ativos, assim. Então, eu chego também para participar dessa transformação da empresa. É, e assim, apesar, né, de ser uma empresa, né, como eu disse, praticamente centenária, né, já vai completar aí 100 anos, ela está passando por essa transformação, então é uma empresa que está rejuvenescendo, né? Então tá aí, né, entrando nessa nova tendência do mercado canadense, que me animou bastante, né, para vir para cá e participar desse processo transformacional. E aí, na minha área especificamente, né, hoje eu estou como diretora geral de valores mobiliários, então de securities research, né, a parte de avaliação e análise de tudo que é tipo de securities, né, como eu coloquei, tudo que é tipo de valores mobiliários, formando o time aqui. Também estou responsável pela parte de onboarding dos novos advisors que chegam na empresa. Então, a gente, né, ajuda na parte de avaliação do book, né, desses advisors que vão chegando aqui. Então, a gente faz a indicação ali, né, do que dá para vir, o que. Desculpa.
A gente Imagina. faz a indicação, né, do que a gente consegue transferir, né, da antiga casa, né, daquele advisor para cá, enfim, então tudo isso passa pela minha área também. Assim, eu estou criando essa área, então agora, né, estou com duas vagas abertas de Securities Analyst, então são analistas, né, de securities no geral, mas principalmente essa parte de ações, mas também, né, para me ajudar na parte de dados, né, como a equipe é mais enxuta, né, eu nunca trabalhei com equipes gigantes, né, impressionante. Então a gente tem que fazer, né, do limão à limonada. Então, eu preciso de pessoas que sejam assim, é, multitasking, né? Tem a capacidade analítica não só para as ações, mas também de dados, enfim. Então, é isso que a gente né, tá propondo aqui, algumas mudanças, e estou bem animada. Legal, legal. Parabéns, Gabi. Eu já vim acompanhando antes, agora também acompanho mais ainda. Aí também no Canadá, tô sempre de olho ali. E para a gente encerrar aqui para os finais, queria que você deixasse uma mensagem, um recado para o pessoal que está assistindo a gente aqui, alguma dica de carreira para quem tem esse intuito de seguir nessa carreira internacional, seja nos Estados Unidos, quem sabe agora no Canadá. Queria deixar uma mensagem final para o pessoal que está assistindo a gente. Gente, estudar muito. Acho que isso, mas é verdade, isso faz muita diferença, né? Os livros que você lê, o conhecimento que você adquire, as informações que você busca, também, né? A comunicação, né? Estar aberto, principalmente quando você está buscando uma carreira internacional, estar aberto ao diferente, né? Porque você vai ter muita diferença cultural, como eu comentei, e se você não estiver aberto, né, para lidar com essas diferenças, não adianta você querer buscar uma carreira internacional, porque isso no fim do dia, né, é tão importante quanto estar preparado para entender o mercado, né, porque você vai continuar lidando com pessoas, você não vai só lidar com números, né, e são pessoas que pensam e agem de maneira diferente do que a gente está acostumado. E a gente precisa estar aberto, né, a entender que o diferente não é ruim, o diferente é só diferente, e aí e faz parte. Então, para quem busca essa carreira internacional, conhecimento, muita leitura, muito foco também, e lembrar que toda experiência que você tem, ela conta muito, né? Mas toda bagagem, né, a bagagem que você traz, ela vai contar muito também, é extremamente importante, né? Performance, com certeza, e a mente aberta, né, para lidar. E idiomas, hein? Idiomas é importante também. Já vi bastante aí, né? Às vezes a pessoa tem lá um currículo, mas não consegue, porque não tem a capacidade de se comunicar num outro idioma e repassar aquele conhecimento, né? Então, Legal, legal, muito bom, Gabi. Quero agradecer mais uma vez, te agradecer pelo tempo, pela disponibilidade, de estar aqui pela segunda vez, fazendo esse bate-papo com a gente, compartilhando muitos insights aí com a galera. Então, quero deixar mais uma vez o meu agradecimento. E para o pessoal que está assistindo a gente, esse foi mais um episódio do Papo Offshore. Muito importante que vocês curtem aqui, compartilhem com todo mundo também. E a gente se vê em mais um episódio do Papo Offshore. Tchau, tchau, pessoal! tchau, obrigada, gente, até.